Olá! Vamos mergulhar hoje nas diferenças cruciais de documentação entre dois gigantes do gerenciamento de projetos, o método cascata, ou waterfall, e o ágil. Para começar, vamos pensar numa coisa. Um projeto de TI se parece mais com o quê? Com a construção de um prédio que segue uma planta super detalhada e fixa? Ou será que parece mais com um chefe de cozinha criando um prato novo que vai provando, ajustando o tempero até ficar perfeito? Essa analogia é o ponto de partida para a gente entender tudo. Então, o nosso roteiro de hoje é este. Vamos entender a filosofia por trás de cada um, ver em detalhe a documentação do Waterfall e do Agile, como eles lidam com mudanças e, no final, um checklist super prático. Vamos lá? Primeiro, o coração da coisa, as filosofias. De um lado, o Waterfall, que é aquela abordagem mais tradicional, linear, onde a gente tenta planejar absolutamente tudo antes. Do outro, o Agile, que é mais novo, flexível e focado em melhorar o produto passo a passo, de forma contínua. E aqui a diferença fica bem clara, né? No Waterfall, os projetos são mais longos, podem levar até 1 ano e meio, porque o escopo é super rígido e toda a papelada é feita no começo. Já no Ágil, a lógica é outra. O produto melhora o tempo todo. A gente parte de um MVP, o famoso produto mínimo viável, e vai evoluindo, ciclo a ciclo, ouvindo feedback. Ok, vamos focar agora no Waterfall. A documentação aqui funciona como um mapa gigantesco e super detalhado que a gente desenha antes mesmo de dar o primeiro passo na jornada do projeto. E esse fluxo mostra perfeitamente como ele é linear. É uma escadinha. Uma fase precisa terminar e a documentação dela tem que estar assinada e aprovada para só então a próxima começar. Não tem como pular etapas. Vai do planejamento até o teste, sempre nessa ordem. E olha só a quantidade de documentos que nascem disso. É uma verdadeira pilha. A gente está falando de termo de abertura, planos de gerenciamento, diagramas, documentos de requisitos de negócio, funcionais. Ufa! Tudo isso antes de alguém escrever uma única linha de código. Ah, e uma dica rápida que vale ouro. Se algum desses nomes de documentos soou grego, não se preocupe. É só jogar no Google que aparecem vários modelos prontos. Ajuda muito a ter uma ideia da estrutura e do que vai em cada um. Agora, vamos virar a chave completamente e falar de ágil. A documentação aqui não significa que não existe, muito pelo contrário. A grande sacada é que ela é criada no momento exato em que é necessária. É exatamente isso, o conceito de just in time. Em vez daquele caminhão de documentos lá no início, no Agile a documentação vai sendo feita conforme a necessidade, sprint após sprint. Isso mantém o processo muito mais leve e adaptável. Então, claro, existe um planejamento inicial, como a visão do produto. Mas a maior parte dos documentos, como as histórias de usuário, os diagramas, tudo isso vai sendo desenvolvido dinamicamente como parte do trabalho que acontece nos sprints. Bom, talvez o ponto onde eles mais se distanciam é na hora de lidar com algo que sempre acontece, a mudança. Vamos ver como cada um se vira com isso. A diferença aqui é brutal. No Waterfall, pedir uma mudança depois que o planejamento acabou é um problemão. É um processo super formal, lento, que precisa de um monte de assinaturas e pode bagunçar todo o cronograma e o orçamento. Já no Agile, a mudança é bem-vinda, ela é esperada. Ela entra no backlog e é priorizada para um próximo sprint, sem crise. E essa tabela só reforça o quão formal é o Waterfall. Para aprovar os requisitos, por exemplo, não basta o gerente de projetos. O patrocinador, o líder de desenvolvimento, o líder de qualidade, todo mundo precisa assinar. É um compromisso sério com aquele escopo fechado. Mas é super importante dizer que, no mundo real, muitas empresas não são nem 100% uma coisa, nem 100% outra. Elas estão no meio do caminho, criando um modelo híbrido. Ou seja, fazem um planejamento mais robusto no começo, no estilo Waterfall, e depois usam os sprints do Agile para desenvolver. Mas e se acontece aquele clássico do Waterfall? O requisito foi aprovado, assinado, tá tudo certo. Mas aí na hora de programar, a equipe descobre que aquilo é muito, mas muito mais complexo do que parecia. Acontece, e muito. Mesmo nesse modelo rígido, existe um plano de contingência. O primeiro passo é reavaliar tudo: o esforço, o impacto no prazo. Depois, sentar com todo mundo e definir o que é realmente essencial, o que não pode faltar, e aquilo que é só desejável. Bom, isso é formalmente movido para uma fase 2 do projeto. Certo. Com tudo isso em mente, como a gente pode usar esse conhecimento na prática? A ideia aqui é ter um checklist funcional, com perguntas-chave para levar para qualquer reunião de planejamento. Não importa a metodologia.
Então, antes de começar a desenvolver, vale a pena passar por essas perguntas. A visão do projeto está clara? Quem precisa aprovar o quê? Já se sabe quais são as funcionalidades essenciais para o primeiro lançamento? Como as mudanças vão ser tratadas? Os líderes técnicos concordaram com o escopo? E o teste final com o usuário? Já tem um plano? Essas perguntas ajudam a cobrir todas as pontas. E para fechar, fica uma reflexão. No fundo, tanto o Waterfall quanto o Agile existem para gerenciar riscos. A questão é que eles focam em riscos diferentes. Um teme a falta de planejamento, o outro a falta de adaptação. O grande desafio é saber qual abordagem faz mais sentido para cada projeto. Qual risco é maior, planejar demais ou planejar de menos?